Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a fórmula do desvio padrão amostral. E por que será que ela é um pouquinho diferente da fórmula do desvio padrão populacional? Então aqui eu tenho o meu conjunto de dados, né, vamos dizer assim, espaço amostral, né? Então nós obtivemos esses valores por uma amostragem aleatória. A média aqui desse conjunto de valores, eu somei todos os valores e dividi pelo tamanho da amostra, que é 4, né? N igual a 4. Então deu 23,5. 23,5. Então o N é igual a 4. É o tamanho da minha amostra. Então, como obter uma medida da variabilidade, né? Essa é a grande questão. Então, nós precisamos ter uma medida da variabilidade aqui dentro dessa amostra, né? Então vamos fazer algumas tentativas. Então eu vou chamar de xi menos x barra o desvio das observações individuais em relação à média. Então, para obter esses desvios das observações individuais em relação à média, simplesmente eu pego lá as observações individuais, então xi corresponde à iésima ao iésimo, digamos assim, elemento amostral. Então você vem lá, o primeiro lá é 22, você pega lá menos quanto é a média, 23,5. Então eu acho que esse desvio fica menos 1,5. Espero estar fazendo corretamente a continha. Tem outro valor ali também, de 22, então a mesma coisa, 23,5. Então aqui dá menos 1,5. Depois eu tenho 26 menos a média, 23,5. Então isso aí vai dar quanto? 2,5? É isso mesmo, né? 2,5 positivo. 2,5. E por fim nós temos aqui 24 menos a média, que é 23,5. Então eu acho que vai dar 0,5 positivo. Interessante, né? Então nós temos aí nessa tabelinha os desvios das observações individuais em relação à média. Eu vou somar isso aqui. Eu vou representar como isso aqui. Esse símbolo sigma, né, a somatória dos desvios das observações individuais em relação à média, fica. Somando isso aqui, você vê, é zero. Olha só que interessante. Então, é zero, né? Isso quer dizer que a somatória dos desvios das observações individuais em relação à média é zero e sempre vai ser zero, independente da amostra que você tenha. Então, isso é uma propriedade matemática do sistema, digamos assim. Então, essa somatória dos desvios das observações individuais em relação à média não serve como uma medida da variabilidade dos seus dados amostrais. Então, o que nós vamos fazer agora é elevar ao quadrado esses desvios das observações individuais em relação à média. Então, aqui eu vou pegar isto aqui e vou obter o quadrado disso, né? Quadrado. Então, você vai ter aqui desvio das observações individuais em relação à média elevado ao quadrado. É isso aqui. Então, 1,5 ao quadrado, né, negativo, vai ficar alguma coisa positivo, 2,25. Então, aqui eu tenho 2,25. Aqui eu tenho 2,25. Aqui eu tenho 2,5 ao quadrado dá 6,25. Então, 6,25. E aqui, 0,5 ao quadrado dá 0,25. E agora eu vou somar esse valor. Então, aqui embaixo eu vou ter a somatória dos quadrados dos desvios das observações individuais em relação à média. E notem que essa somatória vai ser diferente de zero. Então, vamos ver aqui, 6,25 mais... Então, isso aqui deu 11, essa somatória. Então, isso aqui já começa a aparecer alguma coisa
com cara de medida da variabilidade dos seus dados. Então, nós vamos definir aqui a variância, que é o quadrado do desvio padrão, né? Variância amostral. E nós vamos colocar aqui, então, vamos chamar de S ao quadrado, que vai ser, então, a somatória dos quadrados dos desvios das observações individuais em relação à média, só que eu tenho que dividir isso aqui pelo número de graus de liberdade, né? Então vamos tentar entender o que é grau de liberdade nesse momento, né? Então, notem que a soma das observações individuais em relação à média é zero. Digamos que eu não soubesse esse valor aqui, esse último valor que eu risquei. Se eu não soubesse esse último valor, esses outros valores aqui poderiam variar dentro dos limites do possível, teria essa liberdade de variação, mas o último valor ficaria automaticamente determinado por essa soma, porque a soma tem que dar zero. Então, o número de graus de liberdade, a gente diz que é n menos 1. Em outras palavras, se você tem uma amostra de tamanho n, qualquer que seja o tamanho n, n menos 1 desvios das observações individuais em relação à média podem variar, mas o último desvio fica automaticamente determinado pela soma, que tem que ser zero. Então, por isso você tem o n menos 1. Aí, o desvio padrão amostral, então aqui, desvio padrão amostral, fica S, então você tira a raiz quadrada aí. O desvio padrão amostral faz mais sentido porque as unidades do desvio padrão amostral são as mesmas das unidades dos dados originais e da média. Então, aqui, n menos 1, e aqui está, né? Uma explicação, então, mais sucinta aqui do uso desse denominador, n menos 1, né? Então, resumindo aqui, né? A justificativa para o uso de n menos 1 e não de n no cálculo do desvio padrão amostral. Então, existem apenas n menos 1 valores independentes para os desvios das observações individuais em relação à média amostral. Como uma determinada média, com uma determinada média, apenas n menos 1 valores podem ser atribuídos livremente a qualquer um antes que o último seja determinado. Então, dividir por n menos 1 produz resultados melhores do que dividir por n. Isso faz com que a variância amostral tenda como alvo a variância populacional, enquanto que a divisão por n faria com que a variância amostral subestimasse a variância populacional. Lembrando que desvio padrão populacional, o símbolo é sigma, e a variância populacional é sigma ao quadrado. Então, a fórmula para a variância populacional, se você quer o desvio padrão populacional, você tira a média. Então, xi menos, agora aqui a média populacional ao quadrado, e aqui embaixo você coloca n, que é o tamanho da população. Bom, espero que isso tenha ficado claro, né? Esse aí é um pouquinho de fundamento. E na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios envolvendo média e desvio padrão. Até lá!